tema do nosso grupo de oração vai falar de confiança, da importância de confiar no Senhor. A gente vai ler o Salmo 90, algumas traduções pode ser o 91, mas é aquele que fala, como a música, aquele que habita sobre a proteção do Altíssimo, né? Então você abra a sua Bíblia aí no Salmo 90, a gente vai ler ele todinho, né? Do versículo 1 até o versículo 16. Aquele que habita a proteção do Altíssimo passa a noite à sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Pois Ele te livra do laço do caçador e da peste maligna. Ele te cobre com suas plumas e debaixo das suas asas te refugias. Sua fidelidade é um escudo e uma armadura. Não temerás o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que ronda no escuro, nem a epidemia que devasta em pleno dia. Se tombarem 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, não serás atingido. Basta abrires os olhos e verás o castigo dos ímpios. É o Senhor meu refúgio. Tu fizestes do Altíssimo tua morada. Não te acontecerá mal algum, nem a praga chegará à tua tenda. Pois aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te levarão nas mãos, para que o teu pé não tropece nenhuma pedra. Pisarás sobre o leão e a víbora, calçarás os pés a fera e o dragão. Porque ele se apegou a mim, eu o libertarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Quando me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na tribulação. Eu o livrarei e o glorificarei. Eu o saciarei com longos dias e lhe revelarei a minha salvação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse é um salmo de confiança, né? Tanto que o Espírito Santo foi sucinto até no tema do grupo. Não foi uma frase, foi uma palavra, confiança. De forma clara, porque ao nos depararmos com um salmo tão bonito, tão amplo, tão belo, quase que nada mais precisa ser dito, né? A gente poderia falar, palavra do Senhor, fim da pregação, e eu ia lá sentar, né? Porque é tão bonito, tão rico. Então o Senhor diz para nós, confia em mim. Esse é um salmo que inspira confiança. E aí eu fui buscar lá no Aurélio, no dicionário, o que significa a palavra confiança. E segundo o Aurélio diz assim, confiar é entregar, aí tem entre parênteses assim, alguma coisa, porque aí se aplica muito, né? Entregar a alguém sem receio de perder ou sofrer dano. Crença de que algo não falhará. Olha que forte, né? Confiança, ele tem esse duplo significado. Primeiro é crer, confiar é acreditar, né? Que talvez é a forma mais simples e rápida da gente reconhecer a palavra confiança. Mas para além de crer, confiança é entregar. É entregar algo a alguém confiando que não vai te trazer nenhum dano. Eu não sei se você já tinha pensado em confiança dessa maneira, mas eu nunca tinha visto. Nunca tinha parado para analisar dessa forma. E aí, quando a gente leva a confiança para Deus, isso faz muito mais sentido, porque é a gente entregar a nossa vida nas mãos de Deus, confiantes de que não vamos sofrer nenhum dano. Assim, é entregar e falar, agora tô tranquilo. Nada tira a minha paz, porque eu peguei tudo que eu tenho, meu trabalho, a minha família, as minhas dificuldades, a minha vida, e entreguei nas mãos do Senhor. Isso é confiar. É entregar a Ele. É pegar o controle da sua vida e dar nas mãos do Senhor. Mas a gente gosta de controlar tudo. Esse é o problema.
Às vezes a gente tem dificuldade em confiar em Deus, que parece algo simples. Quando a gente começa a vir para a igreja, logo no primeiro dia, pode ser o primeiro dia que você chega na igreja, a primeira coisa que você vai aprender é confiar em Deus. Porque muito se fala disso, não é? Toda missa que você vai, todo lugar que você vai, alguém está falando, confia em Deus. Se você passa por algum problema, fala, não, confia em Deus, Deus abençoe, confia em Deus, a gente vai falando da boca para fora assim. Mas quando a gente para analisar, de fato, o que é confiar em Deus, é dar o controle da situação na mão dele. Sabe? E tal qual fazer um Pix, quando a gente faz um Pix, se eu pegar o meu dinheiro lá na minha conta, que nesse momento não tem nenhum, mas se eu finge que eu tenho, né? Se eu pegar ele lá da minha conta e fizer um Pix para a irmã aqui, eu posso fazer assim, ai não quero mais fazer, devolve. Posso fazer isso? Não. Uma vez que eu mandei, o banco me devolve nada, só se a irmã quiser me devolver, né? Mas eu não consigo voltar lá e falar, me dá aqui, nossa, eu fiz errado. Quando a gente faz uma transferência bancária, você faz, não tem mais volta. Pois é assim que a gente tem que fazer com Deus quando a gente entrega a nossa vida para Ele. Tem que ser tal qual uma transferência bancária. Tem que pegar e falar, toma! E não dá mais para pegar de volta. A menos que Ele queira te dar. Só que a gente faz assim, ai Deus, então, preciso de um emprego, tá? O Senhor cuida aqui para mim. Mas pode me dar que eu vou cuidar sozinho. A gente não abre mão do controle da nossa vida. E por isso fica difícil confiar em Deus. Aí a gente só fala que confia, mas não vive a confiança. Entende? Tem uma grande diferença. Se alguém te perguntar assim, irmão, você é temente a Deus? Você já aceitou Jesus? Você conhece? Você ama Jesus? Fala assim, eu confio em Deus. Mas e na prática? E na hora do problema? E na hora da confusão? Será mesmo que a gente fecha os olhos assim e caminha sem medo? Sem ver, pensando, não, se Deus está cuidando, eu não preciso me preocupar. Será, hein? Fica mais ou menos, né? Aí começa a complicar um pouco. Então, que a gente consiga nessa noite entender confiança diferente. Não só crer em Deus, eu confio em Deus porque eu creio que Ele existe, mas eu confio e eu entrego tudo para Ele. Então que a gente aprenda esses dois lados da moeda. Amém? Porque uma vez que a gente entende confiança dessa forma, ler esse salmo passa a ser um alívio. É ou não é? Ontem mesmo eu estava no meu grupo de oração e aí eu percebi uma coisa. A irmãzinha estava lá pregando e ela foi ler o salmo do Senhor é meu pastor, né? E aí na hora que a irmã começou a pregar, a ler, na verdade, esse trecho do salmo, eu estava cantando, então eu estava na frente, aí a gente que está aqui na frente tem uma visão privilegiada de vocês, né? Aí a irmãzinha que estava na assembleia pôs a mão assim no banco e fez essa carinha assim, ó. Desse jeito. A irmã começou, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ela fez. Se entregou. Que lá de onde eu estava, eu fui evangelizada pela cara de alívio que ela fez. De confiança. Sabe, ela entendeu que ela é uma ovelha cuidada por Deus. Que no momento que foi proclamado, o Senhor é meu pastor, ela disse, ai, sim. Ai, tá falando de mim, olha lá. Eu posso relaxar. E aí quando eu li esse Salmo 90, me recordou disso. Eu falei, nossa, é a cara todinha da irmã lá do grupo de oração. A gente precisa sentir este alívio no coração. E aí, irmão, eu te convido a, todas as vezes daqui para frente, que você estiver preocupado, incomodado, conflituoso, cheio de problema, que você estiver com medo, preocupado, para um pouquinho e lê o Salmo 90. Que vai vir esse alívio, você vai fazer... Quer ver? Vamos ler de novo? Vamos analisar agora parte por parte, tá bom? Vamos lá. Você vai ver que vai te dar um alívio na alma. Olha, vamos lá. Versículo 1. Aquele que habita sobre a proteção do Altíssimo, passa a noite à sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus em quem eu confio. Para aí. Versículo 1 e 2. Existe aqui uma condição para nós. O Senhor fala, aquele que habita sobre mim. Eu estendo a minha sombra sobre o mundo. Eu falo, eu estou aqui. Estendo os meus braços de amor, tal qual o Cristo Redentor fica lá no Rio de Janeiro, com os braços abertos assim, né? Estou aqui
E aquele que quiser ficar aqui embaixo das minhas asas, aquele que habita, a gente sabe o que é habitar, né? É morar. Então, aquele que mora embaixo da minha sombra, diz o Senhor, pode dizer para mim, é o Senhor que está falando, aquele que habita embaixo da minha sombra pode dizer para mim, ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, irmão, nós precisamos escolher todos os dias ficar embaixo da sombra do Altíssimo. Quando você sair e falar, ai, Senhor, me cobre com a sua sombra, que eu estou indo para o trabalho, e lá no meu trabalho está difícil. Ai, Senhor, me cobre com a tua sombra quando eu voltar para minha casa, porque lá em casa você sabe que eu deixei lá um marido bravo, um filho doido que está me deixando de cabelo branco, eu deixei a minha mãe doente, eu sei lá o que você deixou lá em casa. Mas deseje estar debaixo da sombra do Altíssimo, porque aí você vai poder encher a boca para dizer, o meu Deus é a minha fortaleza, o meu refúgio, é nele que eu confio, não precisa de mais nada. Amém? Vamos seguir agora, do 3 ao 8. Pois ele te livra do laço do caçador e da peste maligna. Ele te cobre com as suas plumas e debaixo das tuas asas te refugias. Sua fidelidade é um escudo e uma armadura. Não temerás o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que ronda no escuro, nem a epidemia que devasta em pleno dia. Se tombarem 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, não serás atingido. Basta abrires os olhos e verás o castigo dos ímpios. Aqui, nesse trecho, o Senhor nos prova que o mal é derrotado na presença dele. Ele fala assim, filho, filha, você vai confiar, você vai entregar a sua vida na mão do Todo-Poderoso. Comigo, mal nenhum você precisa temer. Pode vir os problemas, a gente leu aqui, ó, pode vir de manhã, de noite, ó, não temerás o pavor da noite, nem a flecha do dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua esquerda e tu serás atingido. Sabe o que significa isso? Não significa que os irmãos ao nosso lado vão cair, que a gente é melhor do que os outros. Porque eu venho para a igreja, porque eu sento nesse banco aqui chique, bonito, polido. Ah, é porque eu sou melhor. Você vai cair, eu vou ficar em pé. Não. Tem gente que faz isso, tá? Tem gente que enfia a Bíblia debaixo do braço e fica se achando bambambam melhor do que os outros, né? Coloca uma cadeia no braço e pensa que é o top. Pendura um tercinho assim na mão e acha que tá abafando. Não é por aí. Quando a palavra diz que 10.000 cairão à tua direita, ele nos recorda, o Senhor nos recorda. A nossa briga não é contra os homens de carne, é contra as potestades do mal. Então o mal cai e você fica de pé. Se você estiver embaixo da sombra do Altíssimo. E aí ele nos diz, ele te cobre com suas plumas, te livra do laço do caçador. Essa é uma analogia boa para a gente pensar. Satanás, ele se apresenta aqui nesse salmo como o caçador que tem um laço. Imagina a gente andando na nossa vida e é puxado pelo laço, amarrado. Pois o Senhor fala, eu te livro disso. Satanás não tem poder para te prender. Você é livre no Senhor. Isso é poderoso, gente. Isso é uma graça, é uma promessa, é de uma verdade absurda. Percebe o alívio chegando? Você pensa assim, nossa, Satanás vai vir com um laço para cima de mim, mas eu serei livre. O ombro vai até caindo, assim, você fica, ufa, né? Ele vai nos mostrando, e aí termina o versículo 8 dizendo, basta abrires os olhos e verás o castigo dos ímpios. O Senhor ainda diz, você vai ver. Eu sou tão bondoso contigo que eu vou deixar você ver o mal caindo por terra. Isso aqui é uma promessa de milagre na nossa vida. Esses dias eu estava rezando, e aí Deus colocou um discernimento no meu coração, até para eu produzir um vídeo para as minhas redes, mas que era assim. Eu fiquei imaginando o incômodo de Satanás olhando para mim. Porque eu estou passando por um momento difícil.
Eu estou desempregada no momento. Na verdade, não estou bem desempregada, eu estou vivendo como autônoma, sabe? Quando a gente vai trabalhando, fazendo um monte de bico aqui e ali, vai juntando dinheiro aqui e ali, aí falta aqui, aí paga uma coisa, aí deixa de pagar outra, aí usa um cheque especial do banco, aí, sabe assim, essa vida doida? Tá sendo assim. Eu fui mandada embora em janeiro. E tem sido um sufoco. Eu não moro com os meus pais, então eu tenho que pagar conta, tenho que pagar carro, tenho que pagar um monte de coisa. No entanto, e a gente ainda está na quaresma, tem um monte de batalha, né? Sim. No entanto, eu tenho me mantido feliz com a graça de Deus. E aí eu me peguei pensando, imaginando o inimigo confuso olhando para mim, pensando, como que essa menina, como que eu tirei o emprego dela, estou mexendo com a cabeça dela, com a autoestima dela, estou botando um monte de preocupação e ela está sorrindo ainda? Como que ela levanta da cama e está sorrindo ainda? Eu pensei, você fique confuso mesmo. Porque você está confuso, eu não. Eu sei de onde que vem o meu refúgio, é do Senhor. E irmãos, eu não estou te contando isso para você pensar, nossa, como a Bruna é santa, olha que beleza. Não, até eu estou surpresa. Mas de fato, a graça de Deus está em mim nesse tempo, que mesmo passando por um problema difícil, não está sendo fácil, mas não vou ficar aqui chorando os pitanga não, o Senhor tem me dado força. Eu tenho assim, parece que eu não estou nem sentindo. Eu escuto as pessoas falando para mim, nossa, se fosse eu no seu lugar, estava doidinha já. E eu falo, engraçado que eu também pensei que eu ia ficar doidinha. Mas o Senhor tem se aproximado, mas uma coisa eu tenho feito, viu gente? Graças a Deus, depois de muito custo, tenho conseguido rezar o texto todos os dias. Então, se você ainda não tem esse costume, pegue esse costume, irmão. Faz uma diferença tremenda, sabe? Então, por mais que a gente passe pela dificuldade, porque aqui quero que você entenda bem, tá? Esse salmo é um salmo de alívio? Sim ou não? Sim. O Senhor nos promete a proteção? Sim ou não? Sim. Ele está conosco? Sim ou não? Sim. Mas nós vamos ter problemas, tá bom? Essa não é uma garantia de, agora minha vida não vai ter problema nenhum, eu vou botar os pés para cima, não vou precisar preocupar com nada, mas você vai. Vai, porque nós somos a igreja da cruz. O Senhor passou por tudo, então vamos passar também. Mas coragem, o Senhor venceu o mundo, venceu a morte, e você vence também. A gente vai passar pelas dificuldades. Não entenda errado o que o salmista diz, tá bom? Vai acontecer sim a dificuldade, mas nós vamos vencer. Apesar de Satanás tentar lançar os dardos contra nós, o Senhor não vai deixar, vai nos livrar. Entendeu? Continuando, agora do 9 e 10. É o Senhor o meu refúgio. Tu fizestes do Altíssimo tua morada. Não te acontecerá mal algum, nem a praga chegará à tua tenda. Então, esse trecho diz para nós que nós vamos morar em Deus. Essa tenda, essa casa que ele refere, é a casa do nosso coração. Então diz assim, nós aqui, fizestes do Altíssimo a tua morada. Então nós vamos morar em Deus e Ele mora em nós, através da comunhão. Todas as vezes que a gente comunga, é o Senhor que vem morar dentro de nós para que a gente more com Ele. Por isso que se chama comunhão, que é a comum união. É unir-se a Deus, ser um com Ele. Onde o teu coração está, o coração dele também está. Amém? Então, cada vez que você comunga, você faz a sua casa, o seu coração, a tenda do Senhor, a morada do Senhor. E lá nenhuma praga entra, nenhuma traça corrói. Continuando, do 11 ao 13 agora. Pois aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te levarão nas mãos, para que o teu pé não tropece em nenhuma pedra. Pisarás sobre o leão e a víbora, calçarás aos pés a fera e o dragão. Aqui, esse salmo nos recorda do nosso companheiro, que está todo dia do nosso lado, trabalhando bastante, que é o anjo da guarda.
Irmão, vou te dizer, reze pelo seu anjo da guarda. Eu aprendi uma coisa quando eu estava na catequese. Nós podemos e devemos oferecer a Santa Missa em ação de graças pelo nosso anjo da guarda. Sabia disso? É até bem bonito. Aí a pessoa que vai ler o comentário fala assim, rezemos também em ação de graças pelo anjo da guarda de Bruna Maria. Pelo anjo da guarda de... Aí fala o seu nome. Viu que bonito? Reze pelo seu anjo da guarda. Eu estava vendo um vídeo do padre Camilo, que ele ensinava assim, da Aparecida. Ele ensinava que o anjo da guarda, eles são portadores da bênção divina. Então, eles andam quase... Imagina um anjo assim com uma mochilinha, cheio da bênção do Senhor, sabe? E ele vai distribuindo para nós. Então, quando a gente pede bênção para os pais, por exemplo, a gente vai sair, a mãe, o pai fala, vai com Deus, Deus te abençoe. O anjo da guarda fala, pode deixar. A bênção está aqui comigo, estou levando, a hora que ele precisar eu jogo em cima dele. Fechado. Certo? E como nossos anjos da guarda trabalham, né, gente? A gente se mete em cada fria, é ou não é? Vai para cada lugar, né? Tem cada doido que a gente enfrenta aí, cruza nosso caminho. Quantas fechadas a gente ganha no trânsito, né? Quanta gente pisa no nosso pé dentro do ônibus lotado. Eita Deus! Isso que eu estou falando dos outros que vai atrapalhando, fora o que a gente mesmo já não faz, né? As escolhas que a gente faz, ai meu Deus do céu. Eu fico com uma dó do meu anjo da guarda, falou, tadinho. Eita, como trabalha esse daí, deixa eu rezar para ele. Então pega esse costume, sabe, irmão? Todos os dias de manhã, reza, peça ao anjo da guarda. É tão linda a oração do anjo da guarda, não é? Vamos rezar juntos? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde. Amém. Anjo da guarda, minha doce companhia, me guarda de noite e de dia. Então, esse salmo que fala de confiança e também de proteção, nos recorda disso, da importância dos anjos, porque o próprio Deus coloca os anjos para nos guardar. E para finalizar, versículo 14 a 16, porque ele se apegou a mim, eu o libertarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Quando me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na tribulação, eu o livrarei, o glorificarei e o saciarei com longos dias e lhe revelarei a minha salvação. Quem é que está falando aqui? Deus. O salmo finaliza com Deus falando em primeira pessoa. Eu protegerei você. Eu vou te livrar, te glorificarei, saciarei a sua sede, a sua fome, darei tudo o que você precisa. Porém, como que começou o versículo 14? Porque ele se apegou a mim. Então Deus fala, filho, quando você se apega em mim, eu cuido de você. Então nós precisamos ter intimidade com o Senhor. E é bonito como Deus nos apresenta que, para ter essa confiança, nós precisamos nos apegar. Porque é ou não é? A gente só confia em quem a gente conhece. E conhecer é diferente de ver. Então talvez você veja Jesus. Talvez você passe nos lugares, tenha a camiseta na sua casa, tenha sinais, símbolos, para ver. Mas conhecer é diferente. Quer ver um exemplo? Você vai trabalhar de ônibus, sei lá, ou no metrô, todo santo dia, durante 30 anos. Você pega o mesmo ônibus. E aí uma pessoa vai e senta do seu lado, aquela mesma pessoa, 30 anos, indo e vindo. Você conhece essa pessoa? Não. Você ficar 50 anos andando do lado dela, você conhece essa pessoa? Não. Porque ver não é conhecer. Conhecer é ter intimidade, é conversar, é trocar experiências, é ouvir, é falar. Então faça isso com o Senhor. Se apegue ao Senhor. Esse verbo é bem forte, né? Nos apegar, é tomar para si. É falar, esse aqui é meu. É falar, esse é o meu Jesus, o meu refúgio.
a minha fortaleza, em quem eu confio. Está entendendo isso, irmão? Sim ou não? Sim. Então, esse é o salmo que Deus preparou para nós nessa noite. Diante de toda essa imensidão de coisas, causa ou não um alívio no nosso coração? Sabe, você poder descansar em Deus. Porque o mundo nos cansa. Satanás é cansativo. Olha, enche o saco mesmo. É de verdade. Chega uma hora que você fala, me deixa um pouco. Mas o cristão tem um dia de paz. Mas é mesmo. Ele não dá descanso, ele não dorme. Mas sabe quem também não dorme? Deus. Sabe quem está sempre com você? Deus. Eu fui percebendo que durante esse tempo de incertezas, né, que eu tenho vivido, mas Deus já está preparando, viu, gente? Olha, hoje estive num lugar ótimo. Depois eu trago novidades. Deus está cuidando já. Isso mesmo, dia de São José é amanhã. Pois amanhã eu vou estar lá na missa de São José, ó, na primeira da fila. Eu tenho reparado que todas as vezes que vem uma notícia ruim, aí eu vou me desesperar, que eu falo assim, ai Deus, rapidinho, gente, de verdade, assim, tenho experimentado na carne isso, assim, no dia a dia. Rapidinho Deus vai e põe uma notícia boa. Coisa assim, de segundos. Aí eu falo, ai, é verdade, né, Deus está cuidando. Aí eu vou seguindo, aí acontece alguma coisa, quando eu vou me desesperar, né, o humano é fraco, eu vou falando, ai Deus, agora ele fala, calma menina, eu, ai, é verdade. Aí eu vou indo, aí eu começo a me desesperar, ele fala, menina, eu estou aqui, eu falo, ai, é verdade. A gente não pode nos esquecer. Ele está do nosso lado o tempo todo. E às vezes a gente vai pelejar, falar, ai, vai fraquejar um pouco, bambear as pernas. Mas o que importa é manter a perseverança no Senhor. E aí, para encerrar, vou te ensinar 5 jeitinhos da gente se apegar em Deus, da gente conseguir confiar nele de uma maneira mais eficaz. Combinado? Primeiro, entregar os seus medos nas mãos do Senhor. Começa por aí. Tudo que te dá medo, aquele pior cenário que você imagina, sabe? Seja a morte de alguém importante, seja perder um emprego, aquilo de pior que pode acontecer na sua vida, o seu medo, a sua incerteza, a sua insegurança, entregar a Deus. Fala, ó, cuida aí que é seu. A segunda coisa aqui, ó, leia a palavra de Deus. Leia. A palavra de Deus é Deus falando com você. Quando você estiver confuso, estiver com dificuldade de confiar, leia o que ele está te dizendo. Porque aqui tem resposta para tudo, gente. Para tudo. Se você tiver dificuldade de encontrar na leitura, na Bíblia, você pode fazer assim. Ah, eu estou me sentindo triste. Aí você vai no celular, digita no Google assim. Versículo da Bíblia para quem está triste. Pronto, vai aparecer uns 500. Aí você escolhe um e lê. Entendeu? Você fala assim, ai, Bruna, que eu não sei onde achar as coisas. Tudo bem. Usa a internet a seu favor. Ela te ajuda. Ai, eu estou me sentindo indeciso. Põe lá, versículo da Bíblia. Ai, eu estou sentindo que os meus amigos me abandonaram. Põe lá. Ai, eu estou com o meu coração partido. O meu casamento. Qualquer um dos seus problemas. Qualquer um. Todos você vai achar a resposta. E se caso você não encontrar na Bíblia, talvez você não procure, não é que não tem, mas talvez você não conseguiu procurar, não achou, ficou com dificuldade na leitura, tudo bem, peça ajuda. Peça ajuda do padre, peça ajuda dos irmãos. Essa galera que está com essa camiseta linda, gente. Pode parar qualquer um deles aí e falar, olha, sabe o que eu estou sentindo? Estou sentindo assim, assim, assado. Rapidinho, não é não, gente? Rapidinho a gente reza, põe a mão na cabeça, reza uma Ave Maria. Entendeu? Então leia a Bíblia. Amém? Amém. Terceira coisa, creia em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso modelo. O que Jesus fez, você faz também. Então ele deu outra face, dê outra face. Ele foi caridoso, seja caridoso. Ele amou, você amou. Bem como nos ensina aquela música, amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Essa. Segue essa música aí. Tudo que Jesus faz, você faz também. Tem aquele livro famoso, Imitação de Cristo. Nós somos cristãos, outro Cristo. Então imite o Senhor. Amém? Primeira coisa, entregue os seus medos para Deus. Leia a palavra de Deus. Creia em Jesus Cristo.
Quarta coisa, essa é um pouco mais difícil, hein? Obedeça. Seja obediente em tudo ao Senhor. Mesmo que você não concorde, obedeça. Mesmo que você não entenda, obedeça. Mesmo que seja difícil, obedeça. Faça o que Deus manda você fazer, sem discutir. Você não quer me ouvir? Ouça ela. Ela falou, fazei tudo o que Ele vos disser. Então obedeça ao Senhor. Ele vai te direcionar. Se o Espírito Santo te mandar para cá, vai para cá. Isso é confiança também. Amém? E por último, persevera. Não desiste. Às vezes vai ser difícil. Eu posso te dizer, irmão. E olha que eu sou novinha, tenho 29 anos, só com carinha de 16. Né? Tô novinha e já passei um tanto de perrengue nessa vida, eu imagino vocês. Mães, pais de família, né? Novinha também, né? A gente enfrenta um monte de coisa. Tem história para contar que fica aqui a noite inteira. A chuva acaba, vem o sol, amanhece o dia, chove de novo, a gente ainda está aqui contando os problemas, as coisas que acontecem, né? Mas persevera. O cristão que não persevera, morre. Não tem como. Satanás nos ganha. Então, persevera no Senhor. Mesmo se tiver difícil, tiver o barco balançando, fica no Senhor, porque Ele está no barco com você. Amém? É isso. Assim nós vamos confiar em Deus. Vamos obedecer, seguir a Jesus, fazer o que Ele nos pede, perseverar, entregar os medos e ler a Bíblia. Todo dia ler um pouquinho, nem que seja um versículo só. Vai dar certo. Aí depois você vem aqui testemunhar no grupo de oração. Porque quando a gente confia, todas as coisas acontecem. E se você duvidar, lê de novo o Salmo. E lê de novo, e lê de novo. Quantas vezes até você acreditar nele. Porque é a maior verdade que o Senhor poderia nos dizer. Confia em mim e eu tudo farei por você. Amém? Vamos ficar de pé então, pedir a Deus essa graça da confiança, né? Que Deus possa nos revestir. Que a gente saia daqui hoje, irmãos, confiantes em Deus. De fato, vivendo uma vida nova. Sabe? Que você possa escrever um novo capítulo da sua história. Se até aqui você ainda tinha dificuldade, alguma coisa te impedia de confiar no Senhor, que caia por terra. Que você possa tomar posse desse salmo. Sabe aquela mania que a gente tem de deixar a Bíblia aberta em casa, que a gente já aprendeu que não é para ficar ela parada lá? Leia mesmo. Deixa assim esse salmo te consumir. Passar assim dentro das suas veias, sabe? Até você quase que decorar ele todinho. Para você confiar. Quando a gente confia em Deus, nós somos mais alegres. As nossas forças são renovadas. Então vamos pedir isso a Deus. Eu te convido, feche os seus olhos agora. Põe a mão sobre o seu coração e diga isso: Senhor, eu quero confiar mais. Senhor, vai me dando a graça de confiar em Ti, Senhor. Derrama sobre nós agora, Deus, uma porção redobrada dentro do nosso coração de fé. Aumenta a nossa fé, Senhor. Nós cremos que a fé é um dom que o Senhor nos dá. Por isso, Senhor, vai nos impedindo de Te abandonar. Vai nos impedindo agora, Senhor, de ficar duvidando do Teu nome, de ficar sentindo medo. Senhor, vai quebrando dentro do nosso coração todas as amarras. Nos livra, Senhor, do laço do inimigo, como esse salmo nos promete. Deus, vem derramando sobre nós agora a graça de poder confiar mais em Ti. Irmão, irmã, eu te convido nesse momento, traga na sua mente, na sua memória, tudo aquilo que você tem dificuldade hoje de confiar em Deus, as áreas que você tem passado mais dificuldade, e vai apresentando, fala: Senhor, me dá a graça de ter um coração que acredita, um coração que entrega. Deus, eu quero Te entregar a minha vida. Fala isso, irmão, com coragem, com fé. Diga: eu quero Te entregar tudo. Te entrego o meu casamento, a minha família, o meu trabalho,
os meus bens, a minha volta para casa, Senhor, essa chuva que vem caindo, Deus. Que a gente chegue em segurança no nosso lar, nos tira todo medo de caminhar. Senhor, vai me livrando, que eu possa ir amanhã para o meu trabalho, ir para as minhas tarefas, com a sua presença, debaixo da sombra da tua proteção. Senhor, eu te peço nessa noite e clamo a poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria que passa à frente deste grupo de oração, que caia sobre os nossos corações, Deus, uma porção redobrada do teu amor e de fé, que nós tenhamos essa fé, essa confiança em ti. Quebra, Senhor, todos os dardos inflamados de Satanás sobre nós. Vai quebrando todo o medo, toda a insegurança, toda a incerteza. Quebra, Senhor, quebra toda investida do inimigo para nos confundir. E que a gente possa selar hoje um compromisso de confiança em Ti, Deus. Vem, Espírito Santo, nos batizar, para que a gente possa dizer com fé e com verdade: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Vai repetindo isso. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Fala mais forte. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. E que você possa repetir isso todos os dias da sua vida, irmão, em nome de Jesus.